Imagine um país que o mundo inteiro admira. Ruas limpas, jovens impecavelmente bonitos, moda requintada, um amor que permeia filmes românticos e música que conquista todos os palcos globais. A Coreia do Sul surge como o símbolo perfeito de beleza, tecnologia e sucesso moderno. Mas isso é apenas a superfície. Por trás dos holofotes, por trás da maquilhagem e dos passos de dança perfeitos, esconde-se uma realidade fria que poucos conseguem ver. Enquanto se deleita com finais felizes no ecrã, milhares de pessoas vivem em caves úmidas e abafadas, onde a luz do sol nunca chega. Enquanto ídolos sorriem para milhões de espectadores, jovens como eles lutam contra a depressão, a solidão e a pressão de serem perfeitos a cada segundo. Esta não é a Coreia do Sul que lhe querem mostrar. Esta é a sombra cuidadosamente escondida. E hoje, iremos diretamente para onde a verdade é demasiado cruel para se tornar entretenimento. 1. Das cinzas ao milagre econômico. Esta história começa muito antes de a Coreia do Sul se tornar um símbolo global, numa época em que o país, após a guerra, estava devastado, dividido, pobre e quase esquecido pelo mundo. Nos anos 50, a Coreia do Sul era mais pobre que o Haiti, as fomes eram frequentes, a infraestrutura era quase inexistente e o futuro de toda uma nação parecia aniquilado. Mas então aconteceu algo extraordinário. Com forte apoio dos Estados Unidos e uma ditadura militar que impôs disciplina de ferro, o país mergulhou num crescimento acelerado, investindo todas as suas forças na educação, exportação e tecnologia. O Estado apostou tudo em gigantes corporativos como a Samsung, LG, Hyundai ou SK, transformando-os de pequenas empresas em impérios globais e impulsionando todo o país com uma velocidade incrível. Em poucas décadas, ergueram-se arranha-céus, os metros funcionavam perfeitamente, surgiu a internet mais rápida do mundo, e a Coreia do Sul transformou-se de um país agrícola numa superpotência tecnológica e cultural. O mundo chamou-lhe um milagre, mas poucos perguntaram qual o verdadeiro preço desse milagre. 2. O preço enterrado do milagre. Este milagre econômico não foi de graça, e o seu preço foi silenciosamente sacrificado por uma geração inteira. Para construir este futuro acelerado, os trabalhadores dormiam nas fábricas, os estudantes suportavam uma pressão insuportável, as mulheres eram invisibilizadas e esquecidas, as crianças eram educadas para a competição, não para a vida. No papel, a Coreia do Sul triunfou, escalou os rankings econômicos e colheu a admiração do mundo. Mas em cada casa, em cada rua de Seul, o sucesso deixou cicatrizes profundas. Este desenvolvimento não custou apenas dinheiro, exigiu também saúde mental, liberdade, juventude e, por vezes, até a vida de muitas pessoas. Quando o país atingiu o seu auge, a questão dolorosa começou a surgir. Terá valido a pena todas estas perdas? 3. A obsessão pela beleza e o vício da perfeição. Na Coreia do Sul, a aparência não é apenas algo exterior. É uma medida de status, oportunidades e até mesmo de viabilidade social. Desde cedo, as crianças aprendem que o seu rosto e a sua figura decidem o trabalho que conseguem, o respeito que recebem e até o amor que lhes é permitido. Em entrevistas de emprego, um bom diploma não é suficiente. Peso, pele e características faciais são impiedosamente examinados. Uma borbulha pode custar o emprego, um queixo imperfeito pode bloquear toda a trajetória de carreira. Não é por acaso que a Coreia do Sul se tornou o centro da cirurgia estética mundial, onde operações de pálpebras são dadas a alunos como presente de formatura, onde rostos jovens ainda não totalmente desenvolvidos são vistos como defeitos que precisam de ser corrigidos. Esta obsessão é alimentada pelos medos da geração dos pais, que viveram a fome e a guerra, e é agora amplificada pelo K-pop, filmes e redes sociais, tornando a perfeição uma obrigação e marginalizando, sem hesitação, quem não se enquadra nos padrões. 4. Crise mental por trás do brilho. Por trás das cidades inteligentes, das universidades de renome e dos ídolos brilhantes, esconde-se uma dor silenciosa que se espalha pela sociedade sul-coreana. A pressão constante para ser perfeito leva inúmeros jovens a colapsar sob depressão, ansiedade e uma sensação de solidão sem saída. A Coreia do Sul lidera os rankings de depressão e suicídio entre jovens, mas estes números frios não conseguem captar a tragédia que ocorre diariamente. Os jovens são arrastados para um sistema educativo duro e competitivo, para exames, classificações e horas extras até a exaustão, enquanto os idosos vivem isolados e são esquecidos numa sociedade que não tem tempo para cuidar deles. Ainda mais assustador é o facto de a cultura da vergonha considerar a procura de ajuda como fraqueza, levando milhares a sofrer em silêncio, até que tudo se desmorona, deixando perdas que ninguém conseguiu evitar a tempo. 5. Promessas quebradas e a geração deixada para trás.
Uma geração inteira de jovens sul-coreanos cresceu com a promessa de que, se estudassem bem, frequentassem uma universidade de prestígio e fossem os melhores, teriam uma vida estável e cheia de oportunidades. No entanto, ao entrarem na vida adulta, depararam-se com uma parede invisível, um mercado de trabalho saturado, competição brutal e empregos bem remunerados firmemente nas mãos de poucos gigantes corporativos, onde as pessoas tinham de funcionar como máquinas perfeitas para serem sequer aceites. O resultado é que milhares de jovens altamente qualificados realizam trabalhos precários com salários baixos ou estão completamente desempregados, carregando uma decepção tão grande que são chamados de geração N, a geração que desistiu do amor, do casamento, dos filhos, da casa própria e até dos sonhos. Na sua amargura, chamam a sua pátria de Oceano Infernal, não por preguiça, mas porque estão demasiado cansados para lutar num sistema que parece ter sido concebido desde o início para os fazer perder. 6. Pobreza oculta debaixo da cidade. Se olharmos apenas para as ruas iluminadas de Seul, os edifícios modernos e a aparência cuidada das pessoas nos metros, acreditaríamos que este é um dos países mais ricos e civilizados do mundo. Mas, logo abaixo desta superfície brilhante, literalmente, existe uma outra Coreia do Sul sobre a qual ninguém quer falar. Milhares de pessoas vivem em apartamentos apertados e úmidos, cujas janelas olham apenas para a rua ou para uma parede de betão, onde a época das chuvas transforma o espaço habitacional num tanque de água e o verão num forno. A maioria deles não escolheu esta vida. Foram empurrados para lá por não terem outra opção, desde jovens que falharam na corrida social, até idosos que têm de ganhar a vida a recolher lixo, a vender bens reciclados ou a trabalhar até o seu último dia, porque a sua reforma é demasiado baixa. O milagre tecnológico levou a Coreia do Sul ao topo do mundo, mas não é suficiente para proporcionar um mínimo de dignidade às pessoas que vivem logo abaixo. 7. A cultura da exaustão em nome da produtividade. A Coreia do Sul é elogiada como um dos países mais disciplinados e produtivos do mundo, mas por trás deste título esconde-se uma cultura de trabalho que esgota as pessoas todos os dias. As horas extraordinárias não são exceção, mas sim a norma, com semanas de trabalho que vão muito além das 60, até 80 horas, onde a presença é mais importante que a eficiência, e sair da empresa antes do chefe é considerado uma ofensa. As pessoas adormecem em cafés abertos 24 horas, tiram uma sesta nas casas de banho públicas, vivem de pequenas pausas entre turnos e cursos noturnos intermináveis. A vida encolheu para um ciclo frio: acordar, produzir, fingir que está tudo bem e repetir, até que corpo e mente estejam exaustos. O milagre econômico que outrora elevou todo o país, agora apresenta a fatura, e esta fatura é paga com exaustão, ansiedade e colapsos silenciosos que ninguém quer encarar diretamente. 8. Cultos que nascem do desespero. Quando uma sociedade avança demasiado rápido, nem todos conseguem acompanhar, e são precisamente estas pessoas que ficam para trás que se tornam alvos perfeitos para manipulação. A Coreia do Sul, além da sua imagem moderna e civilizada, é um dos países com o maior número de cultos pseudo-religiosos a nível mundial, onde grupos, sob o disfarce de crenças distorcidas, controlam as pessoas. Os autoproclamados líderes constroem comunidades isoladas, utilizam lavagem cerebral, manipulação emocional e também financeira para prender jovens que estão perdidos e esgotados pela pressão social. O seu público-alvo é quase sempre o mesmo: pessoas solitárias, cansadas, sem rumo, que anseiam por um sentido na vida. Desde as cátedras universitárias até a política, as influências subliminares destes grupos avançam de forma assustadora, revelando um paradoxo amargo. Por trás da fachada moderna da Coreia do Sul, ainda existem estruturas de poder com um toque medieval, onde a fé se torna um frio instrumento de controle. 9. A verdade por trás da fachada brilhante. A Coreia do Sul não é um conto de fadas, mas sim um país muito real com feridas que não se podem esconder eternamente com holofotes e imagens perfeitas. Por trás do K-pop, esconde-se a solidão. Por trás dos arranha-céus, caves escuras. Por trás da promessa de sucesso, pessoas exaustas que foram deixadas em silêncio. O mundo continua a consumir a Coreia do Sul como um produto de entretenimento, mas a vida de milhões dos seus habitantes permanece invisível, não aparece nas redes sociais, não tem um final feliz. O objetivo desta história não é atacar, mas lembrar que todo milagre de crescimento tem o seu preço, e se um país corre demasiado rápido, há sempre pessoas que não conseguem acompanhar e são esmagadas nas sombras. Se alguma vez acreditou que a Coreia do Sul era apenas romance e sucesso, talvez seja a hora de olhar mais de perto, porque por trás dessa beleza perfeita, esconde-se uma verdade dura que nenhum filme quer contar.